Salve espectadores do canal. O vídeo de hoje não é necessariamente uma dica de livro. Diante da minha atual falta de tempo na reta final da dissertação de mestrado, eu não estou tendo tempo de fazer uma leitura apropriada de um livro inteiro para fazer um vídeo bom para vocês. Então, atendendo a um pedido feito por um dos seguidores do canal, eu vou mostrar para vocês alguns dos livros que eu tenho aqui na minha prateleira. Como o vídeo ficaria muito longo se eu falasse de todos, eu resolvi separar e fazer em duas partes. A primeira, onde eu vou falar especificamente dos meus livros sobre Segunda Guerra Mundial. E depois um outro vídeo falando dos demais livros que eu ainda vou vir a postar no futuro, o dia que eu gravá-lo. Crimes de Guerra. É um livro organizado por 3 autores, Omer Bartov, Atina Grossman e Mary Nolan. Esse livro foi inspirado em uma conferência acontecida nos Estados Unidos em 1999, se eu não me engano, sobre os crimes do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Era uma conferência ligada a uma exposição desses crimes, especialmente por fotos, mas também por relatos e documentos em geral. Essa exposição causou muita controvérsia na Alemanha e seria exposta nos Estados Unidos, mas a exposição acabou sendo cancelada por conta da polêmica que envolvia. O objetivo do livro é mostrar que o mito de que os crimes cometidos pelos alemães focaram na atuação das SS e da Gestapo, e que a Wehrmacht, no caso o exército alemão, estava apenas cumprindo ordens e fazendo seu papel de exército, não cometendo crimes de guerra. Esse livro tenta mostrar que não é bem assim. Ele tem vários autores e quase todo dedicado ao caso do Holocausto e da Wehrmacht, mas também tem 3 capítulos, um dedicado à União Soviética, um dedicado à memória da guerra pelos japoneses e outro sobre um massacre cometido por soldados dos Estados Unidos na Coreia, que foge do tema Segunda Guerra Mundial, mas tem a ver com essa coisa da memória e de como massacres e crimes de guerra do passado são reapropriados e ressignificados, e como eles são lembrados. Ascensão e Queda do Terceiro Reich, uma história da Alemanha nazista, de William Shirer. Esse livro, ele foi escrito, se eu não estou enganado, na década de 1960, por um jornalista chamado William Shirer, que esteve na Segunda Guerra Mundial, esteve na Alemanha durante o Terceiro Reich. Tem muita, mas muita fonte primária, muitas cartas, telegramas, comunicações internas do regime nazista, e tenta pegar desde da ascensão de Hitler ao poder até efetivamente o fim do Terceiro Reich e o fim da Segunda Guerra Mundial. The Oxford Companion to World War II. E já falei dele em outro vídeo, na verdade ele não é meu, ele foi emprestado a mim pelo professor Sidney Munhoz, da Universidade Estadual de Maringá. É um livro praticamente perfeito para quem quer estudar a Segunda Guerra Mundial. Ele tem verbetes sobre os mais diversos assuntos, tanto locais, sujeitos, eventos específicos, batalhas e outros termos que têm a ver com a Segunda Guerra Mundial, né? Como, por exemplo, a liderança de determinados indivíduos, consequências da guerra e por aí vai. O Fim do Terceiro Reich, de Ian Kershaw. O Ian Kershaw ele já é um estudioso bastante consagrado nos estudos da Alemanha nazista. Esse livro saiu esse ano no Brasil, é um livro bastante recente. E o objetivo dele é tentar entender o fanatismo nazista daqueles que lutaram até o fim pela Alemanha nos últimos dias do Terceiro Reich. Na sequência, 3 livros sobre o fim da guerra na Alemanha. Alemanha, 1945, de Richard Bessel. Fim de Jogo, 1945, de David Stafford. Berlim, 1945, de Anthony Beevor. Esse livro do Anthony Beevor, se você clicar aqui, nesse quadrado que vai aparecer no vídeo, você pode assistir o meu vídeo resenhando ele, vídeo que eu postei há uns meses atrás no canal, e você vai ter uma melhor noção do conteúdo dele. O livro do David Stafford eu ainda não li, para falar a verdade, mas os livros do Beevor e do Bessel eu já pude dar uma olhada. E eles, pelo menos esses dois, são bastante diferentes. Enquanto o Berlim 1945 tenta focar desde o dia 1º de janeiro de 1945 até a rendição da Alemanha e algumas semanas seguintes, o livro do Richard Bessel ele tenta pegar todo o ano de 1945, do começo ao fim, e pelo menos metade dele é focada nas consequências da guerra para os alemães. O livro do Beevor ele é mais condescendente com os alemães por conta do sofrimento deles, enquanto o do Bessel ele é um pouco menos apaixonado e mais analítico. Talvez eu possa dizer mais acadêmico, não seria verdade porque ambos têm critério, mas eu pessoalmente acho que a pesquisa do Bessel é mais bem feita e suas conclusões também. Stalingrado, de Anthony Beevor. Este livro é bastante parecido com Berlim 1945,
né? Esse livro é anterior, foi na pesquisa desse livro que o autor decidiu escrever, o Berlim. E ele tem um estilo narrativo muito parecido com o Berlim. E dessa forma ele tem uma visão bastante crítica à União Soviética, especialmente ao governo soviético, mas também a certas atrocidades cometidas pelos soviéticos, né? Mais nesse livro, nesse nem tanto. Nesse ele critica mais o governo soviético, por conta do desperdício de vidas humanas, de mandar os soldados para a morte certa, sem muita relutância, sobre a NKVD matando seus próprios soldados que recuavam, que eram acusados de traição ou covardia, e coisas do tipo. Crer e Destruir, de Christian Ingrao. Eu não sei se eu pronunciei o nome do autor do jeito certo, ele é francês, especialista em nazismo, e o objetivo desse livro é demonstrar qual foi o papel dos intelectuais e dos acadêmicos, né, dos formadores de opinião, em fomentar a ideologia nazista e, consequentemente, contribuir para a morte de tanta gente e os crimes de guerra que foram cometidos pelos alemães. Soldados sobre lutar, matar e morrer. Os autores eu vou ter que ler porque eu não lembro os nomes. São Kneitzel e Harald Welser. Eles são, respectivamente, um historiador e um especialista em sociologia e psicologia, na área de psicologia social e tal. São ambos alemães, pelo que eu me lembro. E fizeram nesse livro um trabalho bastante interessante. Eu só li um pedacinho dele, mas eu gostei bastante da premissa do livro e tenho curiosidade em lê-lo em breve. Eles analisaram diversos documentos, mas especialmente gravações com nazistas, mas com uma particularidade. Eram gravações que eram feitas sem que esses soldados e os nazistas em geral soubessem que estavam sendo gravados. Então os autores problematizam isso. Não eram depoimentos do pós-guerra de soldados que estavam tentando livrar as próprias costas. Eram conversas informais onde muitos desses soldados revelavam coisas que não revelavam em depoimentos deliberados. E dessa forma elas trazem um novo olhar a essas atrocidades cometidas e aos crimes de guerra e consequentemente a participação dessas pessoas no conflito. O Preço da Destruição, de Adam Tooze. Esse livro está no meu top 3 de livros que eu mais quero resenhar no canal. Ele é uma história da República de Weimar e do Terceiro Reich, principalmente do Terceiro Reich, toda contada a partir do ponto de vista da história econômica, da economia da Alemanha nazista. O autor, Adam Tooze, atualmente é professor na Universidade de Yale e é especialista em história econômica, até onde eu sei especialista em leste europeu. Na minha modesta opinião, esse livro é brilhante. Esse livro é fundamental para todo mundo que quer se dizer especialista em Alemanha nazista e para quem gosta de história econômica é um prato cheio. O relatório Buchenwald, organizado por David Hackett. Esse livro é uma espécie de dossiê de relatório de documentos encontrados sobre o campo de concentração de Buchenwald. Ele tem uma introdução, ali umas 40 e poucas páginas, ou algo assim, ou um pouco mais. E depois quase todo o livro é um grande dossiê de documentos e fontes sobre o que acontecia no campo de Buchenwald. Então, para quem quer fontes primárias sobre o assunto traduzidas em português, o que é difícil, relatório Buchenwald é para você. Desumanidades. Interpretações nazistas da cultura ocidental, do autor David Dennis. Eu ainda não li esse livro. Em resumo, o conteúdo do livro é sobre as apropriações culturais que o Terceiro Reich fez de toda a cultura ocidental, de como ele se apropriou, ressignificou para dar sentido à sua própria ideologia. No Bunker de Hitler, de Joachim Fest. Por ele ser alemão, eu não sei se o nome dele se pronuncia Joachim ou Joachim. Se você souber, pode colocar aí nos comentários, eu agradeço. É um livro de bolso bem pequenininho sobre os últimos dias de Hitler no bunker, antes do suicídio dele em 30 de abril. E, segundo essa informação na capa, seria o livro que inspirou o filme A Queda, As Últimas Horas de Hitler. Eu não sei se isso é verdade, mas isso é bem possível, porque os trabalhos de Joachim Fest foram bastante influentes na escrita desse filme. O Joachim Fest é um historiador bastante reconhecido na Alemanha pelos seus trabalhos que envolvem o nazismo, e ele escreveu aquela que é considerada a grande biografia de Adolf Hitler. Aqui eu tenho o box Segunda Guerra Mundial, Estrategistas, lançado pela editora Contexto. São 3 livros. Um, Rommel, a Raposa do Deserto, de Ciro Rezende Filho. O outro, De Gaulle, o Homem que Resgatou a Honra da França, de Ricardo Corrêa Coelho. E o outro sobre o General Patton, o nome do livro é Patton, o Herói Polêmico da Segunda Guerra Mundial, de João Fábio Bertonha. Livros concisos, são livros pequenos, com uma linguagem bastante acessível e voltados especialmente para o público leigo. Então, se você gosta de Segunda Guerra Mundial e gosta de ler sobre estrategistas, indivíduos que lutaram na guerra, ou que foram comandantes, etc., que é um tipo de história operacional que o público geral adora, esse box é para você. Mas se você for acadêmico, eu recomendo também. Agora vem a minha pequena sessão de livros sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial.
Operação Brasil, de Durval Lourenço Pereira. Esse livro foi lançado esse ano e ele fala sobre os atentados dos submarinos alemães à costa brasileira, os navios, etc., e a entrada do Brasil na guerra. Aliança Brasil-Estados Unidos, 1937-1945, de Frank McCann. Frank McCann é um professor, um historiador dos Estados Unidos, um brasilianista, especialista na história do Exército Brasileiro e da aliança entre Brasil e Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Esse livro, infelizmente, já está esgotado há bastante tempo e é muito difícil de conseguir, mas é um clássico sobre o assunto. Todo mundo que estuda Brasil na Segunda Guerra Mundial, mais cedo ou mais tarde, vai passar pela obra de Frank McCann. Barbudos, sujos e fatigados, soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial, de César Campiani Maximiano. Se você procurar aqui no post, eu vou deixar o link para a resenha escrita desse livro no blog Leitura Obrigatória. Eu já escrevi uma resenha sobre ele há algum tempo e ainda vou fazer um vídeo dele em algum momento. A Guerra que Não Acabou, Soldados Brasileiros na Segunda Guerra Mundial, de Francisco César Ferraz. Esse livro é uma adaptação da tese de doutorado do professor Francisco Ferraz, em que ele fala sobre como foi a reintegração dos pracinhas quando eles voltaram para o Brasil, a desmobilização da FEB ainda na Itália, o processo da integração, a visão negativa que muitas pessoas tinham sobre os veteranos e por aí vai, né? É um livro bastante elogiado, mas infelizmente até onde eu tenho conhecimento ele está esgotado. Eu tive que adquiri-lo em sebo, mas se você gosta do assunto e principalmente se você é uma daquelas pessoas que fica indignado com o fato de que os veteranos brasileiros da Segunda Guerra não tiveram reconhecimento social, esse livro é para você. Eu diria que ele é obrigatório para você. Os Brasileiros e Segunda Guerra Mundial. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro que você pode assistir clicando aqui nesse quadrado que vai estar em algum lugar, e eu não vou me estender falando sobre ele. Também é do professor Francisco Ferraz, o autor do livro anterior. A Segunda Guerra Mundial, de Martin Gilbert. Eu li apenas alguns trechos desse livro, então eu não posso falar muito. Mas, em geral, ele é um livro, se eu não me engano, do finzinho da década de 80. Tem uma linguagem bastante acessível, é um tijolo. E uma coisa que me chamou a atenção nele, que pode agradar a alguns e desagradar a outros, é que ele é bastante cronológico. Os capítulos dele, em teoria, têm um foco específico. Por exemplo, um capítulo aqui é a Batalha de Stalingrado e a Operação Torch. Ele vai falar da Batalha de Stalingrado, sim. Mas no meio do caminho ele vai fazer pausas, entre aspas, para falar de outras coisas que estavam acontecendo na guerra em outros lugares, mais ou menos no mesmo momento. É uma boa recomendação de livro para quem quer um livro bem geralzão sobre o assunto. A Segunda Guerra Mundial, de Philippe Masson. Dos livros que eu tenho aqui de história geral, assim, sobre a Segunda Guerra Mundial, tipo um livro só que tenta passar por todo o conflito, esse me pareceu mais fraco. Ele não é necessariamente ruim, mas ele me parece carecer de mais substância. No entanto, ele tem uma coisa interessante que pode agradar a alguns. No final, ele faz uma espécie de síntese cronológica dos principais eventos da guerra, com pequenos textos falando de cada uma. Do ponto de vista de um livro de consulta, ele pode ser interessante para você, mas se você está procurando um livro só, mais geral, sobre a Segunda Guerra Mundial, eu recomendaria ou o livro anterior, de Martin Gilbert, ou Inferno, O Mundo em Guerra, de Max Hastings. Eu até hoje não tenho certeza se o Max Hastings é ou não historiador, porque as pessoas o chamam de historiador, mas eu não consegui encontrar nenhuma informação sobre a formação dele, onde ele se formou, onde ele estudou. Mas ele é também um jornalista e foi correspondente de guerra em diferentes conflitos. É um livro grande, mas é um texto muito bom de ler, ele é bastante acessível. Claro, ele tem os seus momentos pesados por conta dos temas, né? Afinal a gente está falando de uma guerra, mas ele faz um vai e vem que não deixa o leitor perdido, assim. Ele consegue fazer uma transição entre o micro e o macro que, na minha opinião, é ainda mais bem feita, mais agradável do que o Anthony Beevor faz, por exemplo. E o material desse texto também me parece bem menos enviesado do que o material do Beevor. Então, se você quer um livro geral de Segunda Guerra Mundial, pega ou do Martin Gilbert ou esse aqui. Normalmente esse é o livro que eu recomendo para todo mundo começar a estudar a Segunda Guerra Mundial. A Higher Call, de Eden Marcus e Larry Alexander. Esse livro não tem no Brasil, é um livro importado. Queria agradecer ao meu amigo Leandro que me trouxe do Canadá. Ele conta um caso específico de um incidente acontecido na Segunda Guerra Mundial. No caso, o autor do livro foi atrás das duas partes envolvidas na história, pôde reconstruir a história a partir dessas duas pessoas. E o resultado é esse livro, que na minha opinião não só é um livro excelente, como é um livro emocionante. Ele conta a história do piloto dos Estados Unidos, Charlie Brown, que pilotava um B-17 na Alemanha, se eu não me engano acho que em 1942, agora eu esqueci a data, e do piloto de um Messerschmitt Bf 109, piloto alemão, Franz Stigler.
Franz Stigler foi designado a abater o B-17 pilotado por Charlie Brown, que tinha, com sucesso, bombardeado uma cidade alemã. Quando Franz Stigler encontrou o B-17, ele estava completamente destruído, parte da tripulação estava morta, e ele, ao invés de abater o avião, ele acompanhou o avião até uma certa distância e deixou ele embora. Anos depois, os dois se reencontraram, esse é o que esse livro conta, e o Franz Stigler finalmente pôde contar a ele o porquê que ele poupou a vida de Charlie Brown. Eu podia falar mais sobre o assunto, mas eu vou me estender demais e eu ainda quero fazer um vídeo sobre esse livro um dia. O Levante de 44, A Batalha por Varsóvia, de Norman Davies. Eu já fiz uma resenha escrita sobre esse livro, que você encontra o link aqui no post. É basicamente um tijolão sobre o Levante de Varsóvia, tanto o antes, o durante e bastante do depois também. Mussolini e a Ascensão do Fascismo, de Donald Sassoon. Eu não li esse livro ainda, então eu vou deixar a explicação dele para o subtítulo, né? Ascensão do Fascismo na Itália. Churchill, Hitler e a Guerra Desnecessária. Isso aqui é um livro escrito por um comentarista político inglês, o Patrick Buchanan, eu não conheço ele. E aparentemente, pelo que eu pude ler um pouco sobre o livro, ele sustenta a hipótese de que a Segunda Guerra Mundial era uma guerra desnecessária para o Reino Unido e que o Winston Churchill quis entrar na guerra, que a Inglaterra se meteu nessa guerra porque Churchill efetivamente quis entrar nela. Hitler, de Joachim Fest. Esse aqui é o segundo volume de bolso, não tão de bolso assim, né, da biografia de Hitler escrita por Joachim Fest. Eu já falei dele anteriormente, não vou me estender no assunto. Essa parte da biografia de Hitler foca a partir do momento que ele vira chanceler e aos poucos ele toma o poder do Terceiro Reich. Eu tenho alguns outros livros que passam pela Segunda Guerra Mundial, porque eles discutem sobre o século XX, como, por exemplo, O Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Tenho livros que falam sobre nacionalismo, que vez ou outra passam pelo assunto. Enfim, tenho algum material assim esparso. E eu acho que eu tenho outros livros de Segunda Guerra Mundial na minha cidade natal. Lá eu tenho uma outra estante cheia de livros, mais que essa, mas agora eu não estou me lembrando exatamente de quais. Basicamente era isso. Se você se interessa em ver o vídeo de algum desses livros, você pode deixar aqui um comentário. Eu não posso garantir que eu vou fazer esse vídeo tão cedo, mas se muitas pessoas votarem no mesmo livro, talvez eu possa adiantar um pouco as coisas. Mas eu recomendaria também você esperar pelo próximo vídeo, porque tem outros excelentes livros que não são sobre Segunda Guerra Mundial e sobre os quais eu pretendo fazer vídeos no futuro. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês, nem que seja para vocês terem tido conhecimento de livros que vocês não conheciam e que podem ajudar nas suas pesquisas sobre o assunto, ou matar a sua curiosidade. Peço que vocês visitem a página do Facebook História, Guerra e Modelismo e o site almanacmilitar.com, que apoiam o nosso canal e o nosso blog. O blog Leitura Obrigatória. Eu postei alguns links aqui embaixo de resenhas escritas lá do blog. Não se esqueçam de procurar nossa página no Facebook também, vou deixar o link aqui embaixo. Então é isso, muito obrigado.